Boa noite, Barros Branco. Boa noite, meu caro Marcelo. É um prazer estar aqui. Tudo bem com você? Audiência sua, que deve ser enorme, né? Pela competência e pela simpatia. Em primeiro lugar, eu estou dizendo a todos aqui que o nosso convidado de hoje é um ilustre professor de pneumologia, é uma pessoa de renome nacional e internacional, é membro titular da Academia Nacional de Medicina, enfim, tantos títulos que a gente pode enumerar, mas, acima de tudo, é um grande profissional e a gente mede isso quando esse profissional tem o grande respeito dos seus colegas. E você, Barros Franco, é um dos colegas que é unanimidade, que é uma pessoa respeitada por todos. Então, eu que agradeço você, nos dá a honra de participar desse bate-papo aqui sobre a Covid-19, suas implicações, sua gravidade. Muito bem, Marcelo. Estou à disposição aí para responder as perguntas que surgirem, evidentemente aquelas que eu possa responder. Se não puder, fica para outra vez, né? Se você não souber, ninguém sabe, Barros Franco. Em primeiro lugar, eu acho que uma pergunta interessante e que você salientou isso muito bem para a gente, por que entre tantas viroses pulmonares, principalmente, não só pulmonares, outras viroses que a gente tem, quase que anualmente, então, as pulmonares, por que esta é especial? Por que essa é diferente? Por que essa teve uma contaminação tão maciça e por que mata tanto? Esse é um aspecto interessante que muitas pessoas não entendem bem isso. Na realidade, o coronavírus, né, que todo mundo estou com corona e tal, o coronavírus é um vírus comum, é um vírus que causa resfriado. Há muitos anos, se a gente faz um teste, aquele swab, e para pesquisar vírus, você tem, nesse teste, 5 diferentes coronavírus. Quando você recebe, é até uma tranquilidade, porque não é um vírus mais agressivo, os coronavírus comuns. Entretanto, esse coronavírus, como outros vírus, sofrem mutações, geralmente em animais. Esse coronavírus sofreu uma mutação em morcego, né? Provavelmente esse morcego deve ter transmitido para algum animal de sangue quente, porque, na realidade, essa epidemia surgiu numa cidade do Japão, né? E numa época de inverno. E nessa época, os morcegos não estão soltos, eles geralmente estão em cavernas. Bem, então ele é um vírus diferente. Ele tem o nome coronavírus, como o nome está dizendo, porque ele tem uma coroa em volta, como se fosse uma bola cheia de espinhos, né? Que se chama, inclusive, espículas. Né? E esse vírus, ao se tornar mutante, ele apresentou algumas características diferentes dos demais vírus. Né? E a primeira característica diferente dele é que ele tem uma capacidade de transmitir para outras pessoas com muito mais, para muito mais pessoas do que um vírus comum. Para você ter uma ideia, por exemplo, o vírus, vamos dizer, o vírus da gripe, aquele chamado H1N1, que também é um vírus que deu muita doença. Você, quando tem um H1N1, por exemplo, ou uma influenza, você é capaz de transmitir para uma pessoa, é verdade. Mas, normalmente, você transmite para uma ou uma e meia pessoa. Isso chama-se índice de transmissão. Então, se alguém infecciona alguém, infecciona uma pessoa, essa outra pessoa, e de um em um você vai transmitindo a doença. Esse vírus, que é chamado de SARS-CoV-2, quer dizer, normalmente a gente chama de Covid-19, mas esse é o nome da doença. Né? Mas, enfim, vamos chamar de Covid-19, que é mais conhecido. Ele pode infectar até 6 pessoas de uma pessoa. Então, você imagina, uma pessoa infecta 6. 6, cada uma das 6, infecta mais 6, já são 36. Essas 36 infectam mais cada uma 6. Isso dá 1.292 pessoas. Então, com 3 passagens de um vírus influenza, você infecta 3. Com 3 passagens do vírus do Covid-19, você infecta 1.292 pessoas. Então, ela tem essa diferença, ela é muito infectante. Né?
Por outro lado, por que ela é má? Por que ela tem demonstrado maior gravidade? O H1N1 também é grave, tem gente que morreu já de H1N1. E o Marcelo, você me deixou agora no meio, da explicação, com inveja, você com um copo tão bonito aí, com uma garrafa de Jack Daniels, entendeu? Eu tenho aqui, olha, no máximo que eu tenho aqui é um copinho d'água, entendeu? Mas, enfim, cada um recebe o que merece, né? É água também, viu? É água também. Se eu já estivesse na fase de tomar uísque em canecas, aí já estava. Não tinha como ficar perto de mim. Continuando a explicação, então esse é o primeiro aspecto, ele contamina muito mais. Então, ele se tornou pandêmico, ele fez uma disseminação rápida de um país para o outro e deu essa pandemia. Por outro lado... Caso Bertoldo, você continue pandêmico. A gente entendeu bem o caráter da grande dispersão, da grande possibilidade de contaminação, e isso talvez o fator mais crítico. Agora, houve uma falha humana, quer dizer, eu digo de todos, quer dizer, da China não ter segurado na China, da Europa não ter parado os aviões para o Brasil, de ter interrompido. Quer dizer, porque durante a pandemia teve o carnaval no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, a China voava ainda para a Austrália, para os Estados Unidos. Durante a pandemia, tinham voos do Brasil para os Estados Unidos e da Europa para o Brasil. Então, talvez a gente não tivesse ali que fechado essas rotas, não. O que você acha disso? Eu acho que sim. Eu acho que, na realidade, existe um livro muito interessante que se chama Arte da Guerra. Nesse livro, Arte da Guerra, que é também de um japonês, ele diz exatamente o seguinte: você tem que conhecer o inimigo e respeitá-lo, né? Quando você respeita e conhece o inimigo, você toma as medidas necessárias dependendo da gravidade, da intensidade, do poder desse inimigo. Então, ele não se respeitou. Quer dizer, o vírus não causa um resfriado comum. Ele não é um vírus comum, ele é um vírus que causa muita doença. Então, é claro que há sempre um jogo entre as perdas, digamos, financeiras, né? E o otimismo de que a coisa não seria tão séria. Então, na realidade, eu participei até de uma comissão para discutir antes do vírus chegar aqui, e uma das propostas minhas foi fazer... Nós quando conduzimos uma epidemia ou pandemia, a pandemia, quando pega o mundo todo, evidentemente você sabe, mas alguns talvez não estejam tão acostumados. Muito e aí, epidemia quando atinge num país inteiro agudamente. E a endemia é quando é uma doença crônica. Por exemplo, a tuberculose é uma doença endêmica em alguns países, como no Brasil. Mas não é pandêmica. E endêmica pode ser só de uma certa região. A febre amarela é endêmica no Brasil, na região norte. E assim como você falou, a tuberculose já tem uma dispersão até maior, mas tem áreas endêmicas no Brasil. Mas, enfim, então, é bom estimular, porque aqui é uma live aberta para amigos e conhecidos. Lógico. Então, a gente tem que falar... Para todo mundo, você tem que falar de uma maneira muito, muito clara, pouco científico, porque, enfim. Mas, enfim. Então, houve essa ideia de que eu propus, inclusive, no primeiro momento, nessa comissão, que você começasse o seguinte: nós, quando conduzimos uma pandemia, tem 3 fases. O nível 1, de cuidado, não é? Em que você, então, recomenda que as pessoas evitem aglomerações e, geralmente, você se mantenha mais em casa. O nível 2, há, então, o chamado lockdown. Você mantém as pessoas todas em casa. E o nível 3, você, então, toma providências ainda mais enérgicas. Você faz o bloqueio de comunicações nacionais e internacionais. Eu até preconizei nessa época que se começasse ao contrário, se começasse do nível 3, passasse para o nível 2 e depois fizesse o nível 1. Né? Mas isso não foi feito por vários aspectos. Mas eu acho que você tem absoluta razão. Houve um subdimensionamento da gravidade do problema, por muita gente, por vários fatores econômicos, fatores políticos, enfim. Mas, realmente, fomos um pouco descuidados no mundo inteiro com essa possibilidade. Então, saiu da
do Japão foi para a Itália, da Itália foi para Então, os da China, você quer dizer China? China, Japão é China, para a China, depois para a Itália, e da Itália para outros países europeus, para a Inglaterra, Estados Unidos, depois para a América do Sul. Então é isso. Então ocorreu, né? Então nós temos que usar o princípio da guerra, quer dizer, reconhecer o inimigo. Essa é a primeira coisa. Ele não é um resfriado comum, não é sequer uma gripe comum, né? E sempre se diz, não, mas muita gente morreu de H1N1, é verdade, né? Que muita gente pode morrer de H1N1, mas a intensidade de distribuição da doença é completamente diferente. Não se pode comparar uma coisa com outra, né? E muitas pessoas dizem assim, mas morre no Brasil uma quantidade enorme de tuberculose. Morre, mas isso vai continuar a morrer, e mais aqueles que morreram, que são mais de 100 mil, quase 10 pessoas, pelo menos no Brasil. Então é isso. E ele é uma doença, mas que tem umas particularidades de gravidade que a gente depois pode comentar. Pode comentar. Barros Franco, diante do que você falou, eu queria só... A gente faz uma live bem informal e informativa. Então, por exemplo, uma cliente agora, primeiro, a Vânia Palmeira te elogia pela competência, que ela diz que ela tem subjugar a asma dela, graças a você, muito obrigado. E aí eu aproveito para te perguntar se você acha que o doente asmático que segue a sua orientação, ou que seja tratado corretamente, se isso representa um fator de risco dentro do Covid, ele é um doente de alto risco tratado. Esse é um conceito que muitos têm, e são conceitos muito, muito errados e que têm prejudicado muitas pessoas. Pessoas que têm doenças crônicas, seja asma, seja uma doença renal, seja uma doença do colágeno, que usa drogas que, teoricamente, diminuiriam as defesas, devem continuar a seguir o seu tratamento absolutamente de forma igual a que estava. Não há nenhum aumento de risco. O maior risco é quem tem uma doença não tratada parar de tratar, porque ela passa a ter o risco da Covid e passa a ter o risco de descompensar da sua doença, que é grave. Então, o asmático, que toma especialmente um remédio que dilata o brônquio e um remédio que é uma cortisona inalada, não tem sua defesa diminuída em absolutamente nada, deve manter o tratamento, porque senão ela acaba tendo asma e Covid, e aí a coisa fica complicada. Não tem problema algum. Mas não tem problema nenhum. Tem uma pergunta interessante aqui agora da Carla, é uma médica amiga, muito amiga nossa, médica pediatra de São Lourenço, Minas Gerais, está nos assistindo, e ela pergunta a você assim, se o sintoma respiratório regridem ou o indivíduo depois da Covid, uma Covid grave, ou, que acho que ela quer dizer uma Covid grave, se depois vira sequela. Aquele pulmão branco de vidro fosco, ele volta ao normal? Deixa eu te falar. Na realidade, é importante que a gente entenda que a Covid é uma doença que, em termos práticos, se divide em 3 grupos, né? Tem uma Covid, que é um quadro semelhante a um resfriado comum. Nariz escorrendo, dor de garganta, às vezes um pouco de diarreia. E em 10 dias a pessoa está bem, em 14 dias a pessoa pode levar a vida normal. Essa pessoa pode, se fizer uma imagem de pulmão, ter alguns infiltrados pulmonares que produzem tosse, mas essa pessoa fica boa. E isso é importante, a mortalidade é pequena. Quer dizer, 8 em 10 pessoas vão ter essa evolução completamente benigna. Essa não tem nada no pulmão e nada em lugar nenhum, e algumas delas sequer sabem que tiveram Covid. Tem o tipo 2, você é um homem de sorte, é isso mesmo. Mas você está entre 8. Quando você falou agora que pessoas sequer... Eu, durante a fase do Covid mais intensa no Rio de Janeiro, mais junho, eu operei cerca de 4, 5 complicações de Covid por semana. Oclusões, tromboses, filtro, embolia pulmonar, catéter, obstrução de artérias por catéter, várias complicações vasculares. Toda a minha equipe teve Covid. Pessoas jovens, instrumentadores de 30 anos, trataram em casa. 2 assistentes meus tiveram tratar em casa com melhoral ou fitilenol. E eu não tive, acabei fazendo um IgG para saber o que estava acontecendo, e meu IgG deu reagente. Fiz da minha mulher, deu reagente também.
Então, da Tatiana, que você conhece muito bem. E o resultado, então, foi que eu perguntei, conversei com um imunologista, ele falou que provavelmente eu fui exposto a pequenas cargas virais, porque eu já operava os doentes numa fase muito tardia, que você vai explicar agora, e aí talvez eu não tenha manifestado, não tive nenhuma manifestação, foi zero. Isso que você disse é absolutamente verdade. E isso serve, digamos assim, para pelo menos tirar esse terror que todos nós temos do Covid, que pode matar. Mas isso é uma exceção muito, muito incomum. O comum é que eu tenha uma gripe ou que não tenha nada, como foi o seu caso. Agora, existe um percentual, que chama-se nível 2, em que a pessoa já tem sintomas. Então, chega no 7º para o 10º dia, a pessoa começa a ter muita tosse, continua com febre, moleza no corpo, e, eventualmente, uma pequena dificuldade respiratória. Esse indivíduo precisa ser cuidado, ele precisa ser acompanhado, de preferência no hospital, ser tratado para não evoluir para o 3º nível, que é o nível 3, que é o indivíduo que vai para o respirador. Então, 8 em 10 vão evoluir muito bem. Tá? 20 vão precisar de cuidados hospitalares. Mas isso não significa ir para o respirador. Né? Hoje em dia é muito raro ir para o respirador. Quem vai para o respirador varia de 0,4% até 14%. Isso vai depender do cuidado médico que você tiver. Se você tiver uma equipe médica bem treinada em um hospital com recurso razoável, você provavelmente vai ficar no hospital, fazer medidas de mudança de decúbito, fazer ventilação não invasiva através de máscara e vai embora para casa. E um percentual pequeno vai para o respirador. E para o respirador não é morrer. Eu tenho atualmente tratado cerca de 92 ou 93 doentes, tem 95, porque 2 estão internados de Covid, e eles, doentes internados, né? E foram muito para o respirador e todos saíram bem, estão todos em casa muito bem. Então, isso foi marcante, isso. Carlos Alberto. Você sabe, eu fiz umas lives dessa como a sua com colegas de Nova York, na fase aguda, de Milão, da Clínica Mayo, de Paris. E o que eu observo é que a nossa mortalidade, pelo menos nos hospitais que eu vivencio, e até mesmo em alguns hospitais públicos, a nossa mortalidade foi muito pequena. Na maioria dos CTIs aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, foi menor que 10% a mortalidade, pelo menos isso. E o que é diferente, teve como na Itália, que teve uma mortalidade maior, em Nova York teve uma mortalidade maior. Quer dizer, isso é o quê? Será que a gente chegou mais tarde e aprendeu a tratar melhor esses doentes? Ou será que o vírus chegou com menos virulência? Como é que você explica isso, se tem explicação? Tem sim. Tem sim. A minha grande preocupação no Brasil, quando nós discutimos muito isso nessa comissão, é que, como a estrutura médica brasileira, durante muitos anos, tem cada vez piorado, né? Que não houvesse a assistência necessária. Essa é uma catástrofe, porque, pelo que eu expliquei, o adoecimento é muito rápido. Então, podia não haver, como aconteceu na Itália, infelizmente, em que você tinha que escolher quem é que ia morrer. Porque, na realidade, entravam 2 pessoas, uma pessoa de 34 anos e a outra de 80 e poucos. A pessoa mandava de 80 e poucos para casa e só tratava da de 34 anos. Isso, felizmente, não ocorreu no Brasil. A estrutura médica foi capaz de atender, se não todos, a maioria dos doentes. Agora, você dizer por que mudou? Porque nós aprendemos muito. Aprendemos, né? Eu estou preparando um trabalho que vai sair agora recente, que diz assim: o que nós aprendemos no tratamento do Covid. Muito bom. O primeiro doente meu foi logo no início da Covid, e o que eu faço hoje são coisas diferentes. Hoje a gente aprendeu a tratar essa doença. E isso A fez gente uma diferença. experimentou muito isso nas lives, que era uma doença em que a gente estava tratando em andamento. E que isso é sempre muito mais difícil do que você tratar uma doença que tem... Eu fiz até digamos, um paralelo com a cirurgia endovascular, que o cirurgião era acostumado a abrir a barriga para operar um aneurisma, e veio a técnica endovascular, que você opera pelos catéteres, e ela veio no meio da sua atividade profissional e você teve que aprender com ela em
em andamento, não parou a sua atividade, não pararam as cirurgias, a doença não parou, você teve que aprender. E a Covid, você, pneumologista, os intensivistas, tiveram que aprender em andamento, quer dizer, foi muito difícil isso, o aprendizado, imagino eu, e mais ainda o receio da própria contaminação pessoal que a gente teve, você sabe, eu, inúmeros colegas que se contaminaram, não é isso? Um monte. Você tem toda a razão. Nós aprendemos muito. Houve mudanças radicais. Você tratar as doenças conhecidas é simples. Você basta ter um bom livro de medicina ou um bom computador que você entra ali, bota o nome da doença e sai tudo que você quer. Então, se você só se engana se não tiver lido, né? Mas numa doença nova, você lê o que os outros fizeram. E os que os outros fizeram, muitas vezes, foi errado. Uma das coisas básicas, dois erros básicos que eu digo é o seguinte. Primeiro, foi aquela história que diz assim, se você não está sentindo falta de ar, fique em casa. Não é isso. Você fica em casa se estiver com saúde. Se você não está bem, você tem que ir ao médico, primeiro, para ele dizer se você está com Covid, porque muitos dos doentes ficaram em casa e morreram de outras doenças, de infarto, de pneumonia, de sinusite, Verdade. de sepsemia, de câncer de pulmão. Então, uma vez que você sabe que tem Covid, você vai para casa, e ir para casa não quer dizer ficar em casa largada, não. Significa você ir em casa dando notícias a alguém da evolução da sua doença. Em termos médicos, o grande erro, que eu fiz isso, inclusive, no meu primeiro doente, quando chega um doente Covid grave, intuba rapidamente. Isso foi um erro grave que foi utilizado na Itália, foi uma das grandes causas de mortalidade. Hoje, a intubação deve ser evitada e é evitada na maioria dos casos bem tratados precocemente. E com sucesso. E com sucesso, sem dúvida. Então, é isso mesmo. E hoje nós aprendemos. Então, nesse trabalho, eu vou mostrar que nós aprendemos muito. O doente que deve ser internado deve ser tratado sem intubação, com recursos hoje que se tem de ventilação, como a máscara, um fluxo de oxigênio que se chama oxigenoterapia baixo fluxo, alto fluxo, mudança de posição, você deitar de barriga para baixo para respirar melhor. E a maioria desses doentes vão embora para casa muito bem. E aqueles que são intubados, também se aprendeu muito como ventilar esse doente. O pulmão do Covid tem dois comportamentos diferentes. Um é igual, o pulmão fica cheio d'água, vamos dizer assim, que é o pulmão que a gente chama de SARA, síndrome de angústia ou desconforto respiratório do adulto. E nós começamos a tratar todos os Covid como se fosse isso, mas não são. Alguns Covid são fenômenos trombóticos, são distúrbios de coagulação. Entendeu? Então, esses doentes têm que ser ventilados de forma completamente diferente. Então, hoje é muito mais fácil de manejar, seja no CTI, seja fora do CTI, esses doentes. Agora, o que se chama atenção é o seguinte: quando nós respeitamos o inimigo, nós temos que tomar as medidas adequadas. Não é ter medo, não. Entendeu? Não é ter medo. Foi interessante. Mas é não ser burro. Quando você fala que aprendeu, que o profissional médico aprendeu a se proteger também, que no início se contaminou porque não sabia. E eu estou aproveitando que eu estou vendo na tela aqui o Dr. Sérgio Rotier, que é um grande dentista aqui, eu digo a ele que é o melhor dentista do mundo. Então, já que ele está aqui, é um dentista que está ali face a face com a pessoa, aprendeu a se proteger como nós aprendemos a nos proteger, não é isso? É isso mesmo. A proteção do médico, a Covid é uma doença muito perversa, né? Porque o doente não só está com medo de morrer, né? Porque todo mundo doente, essa é a preocupação de todos nós, né? Eu acho que, no caso do dentista, o Dr. Rotier, no caso, não, felizmente, não é o problema. O medo é ter dor de dente, né? Mas com ele isso não acontece nunca. Mas, enfim, na doença do corpo, como um todo, mais grave, você tem medo de morrer. Mas você, ao mesmo tempo, você vê no seu médico uma pessoa que está com medo de você. O médico ele também está assustado de se contaminar. Então, a Covid, eu fiz até uma live também sobre o doente Covid. Não falo nem da doença, falo só do doente. É difícil, porque o médico também está assustado. Então, ele sente isso no médico, né? Mas, realmente, nós aprendemos a nos defender melhor. E, quando recebemos, felizmente,
o governo distribuiu uma quantidade de dinheiro bastante significativa. Infelizmente, em alguns lugares ele foi desviado para o bolso de quem administrava, mas isso, enfim, é uma pena que ocorra. Eu acho que isso, mais tarde, se isso for esclarecido, essas pessoas têm que ser julgadas em Nuremberg, porque isso é crime contra a humanidade, não é um crime só de roubo, não. É um absurdo. É um É absurdo. crime contra É um a crime humanidade. Crime contra calculado. Né? a humanidade a gente não julga aqui, não. A gente vai julgar lá em Haia, em Nuremberg, isso tem que ser um... Mas olha aqui... Nós temos grande coisa é o seguinte. No momento, o isolamento, digamos, maior ou menor, é muito importante. Muito importante. Então, essas liberações que estão sendo feitas de forma consciente e corretas, mas a população tem que entender que ela pode se contaminar, então ela tem que tomar cuidado. Quer dizer, se vai a um restaurante, tem que haver isolamento. Se vai a um bar, você tem que tomar cuidado, porque depois do terceiro chopp, a vida é bela, nada vai acontecer com você. Então, mas olha aqui, tomar esse cuidado. Eu tenho uns dados assim. Primeiro, eu queria só responder umas perguntas, que eu já tenho aqui algumas, e como ela é interativa, eu gosto muito. O Otávio Portela pergunta a você se vale a pena fazer IgG quem nunca teve sintoma. Olha, a dosagem de IgG, ela traduz que o indivíduo teve contato com uma substância e o organismo reagiu produzindo uma imunoglobulina, que é a IgG. Então, ela só tem dois valores. O primeiro deles é epidemiológico, quer dizer, quantas pessoas tiveram infectadas. Então, isso é importante. Por quê? Porque quando há muitas pessoas infectadas, começa a haver o que a gente chama de mecanismo de defesa ou defesa em rebanho. Né? Quer dizer, quando, no caso, por exemplo, do Covid, se sabe que se 60% a 70% da população tiver tido contato, provavelmente essa contaminação está praticamente terminada, porque é muito difícil que se passe para pessoas, porque a maioria delas já está infectada. Então, tem esse valor. Respondendo ao Otávio, então você quer dizer que vale a pena ele fazer? Para conhecer. A segunda coisa é realmente para a pessoa saber se já teve. Né? E por que você quer saber se já teve? Né? Você te pergunta, por que você quer saber se já teve? Porque você, ao ter o IgG alto, você, teoricamente, tem um grau de defesa maior do que aqueles que não têm IgG, porque ele tem o anticorpo. Né? Então, essas são as duas vantagens. Então, eu acho que vale a pena você saber se você já foi infectado e aí, ou não. Cai na segunda pergunta, que é da minha cunhada, Micaela, que está gravidinha de 6 meses, olha que maravilha. E ela pergunta se quem teve Covid está imunizado ou existe casos de reinfecção. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque, na verdade, é uma dúvida permanente. Porque imunidade pode ser medida por duas coisas. O IgG, que são, digamos, vamos comparar com um exército, são os soldados que vão para a frente de batalha no primeiro momento. Né? E depois você tem uma imunidade celular, que é mediada por uma célula chamada linfócito, né? Em que, quando ela recebe também a mensagem por um mensageiro, né? Que geralmente é o macrófago, que tem alguém atacando. Então, ela, quando já está sensibilizada, ela manda soldados aí mais qualificados para a frente de batalha. Então, o IgG não garante que você esteja protegido contra o Covid. Aumenta a possibilidade. Né? Porque, primeiro, você tem que ter um IgG, é o primeiro sinal. Segundo, esse IgG tem que ser o chamado IgG eficiente, que nós chamamos de neutralizante. Então, nós vemos isso muito quando está tratando, é uma técnica de tratamento de dar plasma de pessoas que já tiveram para transmitir essa defesa, mas você verifica que muitas pessoas têm IgG, mas quando vão no banco de sangue doar e fazem essa dosagem, o IgG não é neutralizante. Então, essas pessoas nem adianta doar. Então, você tem que saber se tem IgG e se o IgG é neutralizante. Então, teoricamente, as pessoas que têm IgG estão melhor defendidas do que as demais, mas não lhe garante que não possa ter. 100%. 100%. Então, essa é uma máxima médica, né?
esse 100% não existe em medicina, né? Mas tem uma importância muito importante isso, porque às vezes a pessoa tem o IgG altíssimo. Então ele disse, olha, estou bom, joga a máscara na lata de lixo e sai para a vida, né? Para as coisas boas da vida. Né? E isso não é verdade. Você tendo IgG, você deve continuar se cuidando para evitar contágio, porque você pode ter uma contaminação maciça e, teoricamente, ter a doença. Tem um trabalho hoje no Hospital de São Paulo, no Hospital da USP, em que eles têm um grupo que estão estudando pessoas que continuam, depois de meses de doença, a ter o swab nasal, o PCR, positivo para o vírus. Então, a pergunta é isso. E essas pessoas, elas se reinfectaram? Ou essas pessoas tiveram uma defesa pequena e continuam carregando o vírus? E essas pessoas que carregam o vírus, elas contaminam? Ou são só restos de vírus que são identificados pelo PCR? Falando isso, uma explicação que eu conversei com um colega nosso, o Magarino Torres, que é seu amigo também, meu, ele falou que a pessoa pode ter o PCR positivo por fragmentos do vírus, restos do vírus, restos de DNA do vírus, te dá um positivo que, na verdade, você não está com o vírus vivo, mas sim ainda com um fragmento do vírus, ali do DNA do vírus, e pode te dar um PCR, teoricamente, falsamente positivo. É uma questão ainda que eu acho que cai naquilo que você falou, que a gente está aprendendo ainda e interpretar. Isso é uma resposta que nós, que realmente, que nós ainda não podemos dar, porque isso daí nós vivenciamos muito na tuberculose, que é o DNA, fica um pedaço do DNA e você identifica por gene expert, que é uma técnica também, o resto, o pedaço da bactéria. Mas o Covid, você olhando ele, é um vírus vagabundo, porque ele nem DNA ele tem. Ele é um vírus só de RNA. Ele sequer é uma pessoa. Entendeu? Ele sequer ele não é nada. Ele é um pedacinho de um RNA. Né? E alguns virologistas de grande renome alegam que, na via respiratória, esse RNA não persiste mais de 3 semanas. Se tem RNA ali é porque tem um vírus. Mas é uma pergunta difícil, por isso que eu digo que é uma resposta de $1 milhão ainda. É verdade. Bom, aproveito aqui para fazer um comentário da nossa querida Loreta Bularmar, que diz que há muito tempo não estudava tanto quanto agora, por causa dos pacientes de Covid, como todos os médicos. Parabéns, Loreta. O Leonardo Ferber, que é um colega nosso, um dos melhores cirurgiões cardíacos do Brasil, atua em Belo Horizonte, grande amigo. Leonardo Ferber pergunta a você se você acha que nós vamos ter um número de pneumopatas pós-Covid. Essa é uma pergunta muito importante, realmente. Quer dizer, a enorme maioria dos pacientes com Covid, mesmo graves, eles um mês depois, eles têm uma tomografia normal. Mas existe um grupo pequeno de pacientes Covid que desenvolve uma segunda doença, que é uma organização, geralmente, que a gente chama de trabécula, você vê radiologicamente, você conhece esse doente muito bem, que é um aglomerado de células que produzem fibrose, que no meio médico é chamado de fibroblasto. Né? Então, esse tipo de doente, nós ainda estamos discutindo muito o que fazer com esse doente. O que nós fazemos primeiro é esticar o uso de anti-inflamatório e corticoide, que a gente usa geralmente nos doentes graves, mas você mantém um tempo maior. Né? E esses doentes, nós estamos estudando através de provas de função pulmonar para verificar se ficam sequelas. É possível que alguns doentes que não tinham nenhuma doença pulmonar prévia, após Covid, um percentual muito pequeno, repito, ficam com pequenas alterações, sejam grosseiras, que você veja, sejam discretas, que só sejam identificadas com o teste de função pulmonar como processos inflamatórios crônicos de bronquíolo. Isso é possível, nos preocupa muito, e quando o doente apresenta essa imagem, nós damos um cuidado especial mais próximo para evitar o máximo possível que isso ocorra. Tem um comentário aqui que, primeiro, a Beatriz Lengruber diz a você
Que bom te ver, saudades. Aproveito para perguntar por que a mortalidade diminui na cidade do Rio de Janeiro quando a população não está respeitando o isolamento. Beatriz, prazer também falar com você. Eu presidi alguns congressos, felizmente eles com todo sucesso, e recebo sempre, até hoje, parabéns em função desses congressos, sejam nacionais, sejam sul-americanos, e o sucesso foi todo devido a Beatriz Lengruber, pela sua capacidade de Eu organização. organizo um congresso chamado Aorta, que será em maio de 2021, espero eu, presencial. Exatamente. Mas esse congresso certamente será pelo seu sucesso, pelo da Beatriz Lengruber. Mas os meus foram todos só pela Beatriz Lengruber. Né? Então a pergunta da Beatriz é pertinente. Quer dizer, por que estão tendo tão pouco cuidado? Que é uma pena, realmente, que as pessoas não comecem. É difícil, realmente, nós evitarmos as coisas boas da vida, mas vamos aproveitar em breve. O que ocorre não é bem isso. O que ocorre é que, evidentemente, as cidades começaram antes, teoricamente, devem acabar antes. Então, tanto São Paulo e Rio de Janeiro, que fossem as cidades pioneiras, elas tiveram um índice muito elevado de doenças e um índice até menos elevado, mas ainda assim significativo, de mortalidade. Então, se nós formos avaliar, digamos assim, por teste de IgG em toda a população do Rio, é possível que você encontre um nível elevado, digamos assim, acima de 50% de pessoas que já se contaminaram. Algumas, como o nosso prezado Marcelo, ele foi contaminado e teve a sorte de não sentir coisa nenhuma. Eu tenho várias pessoas que, quando nós solicitamos testes, não tiveram nada. Outras que tiveram formas muito benignas. Então, é claro que isso daí diminui a incidência de doentes. E realmente foi. E, segundo, houve, embora não idealmente, houve um bom esquema de isolamento. Né? Houve um isolamento, digamos assim, razoável. Esse isolamento não foi melhor, porque nós temos populações em que o isolamento não adianta nada. Digamos assim, as chamadas favelas. Ele não tem condições de fazer. São 8 pessoas que moram no mesmo local, então ele ficou isolado entre mais 7. Né? Então, se ele tem a capacidade de infectar 6, ele vai infectar quase que 100% das pessoas que estão com ele. Né? Mas isso, eles tiveram assistência adequada, enfim, por algum motivo muitos não se infectaram, e foi feita então uma liberação lenta, né? Primeiro das pessoas, e recomendando, isso é muito importante, que deve ser liberados primeiro as pessoas que têm menos idade, né? E as pessoas que são fundamentais à produção de saúde, por um lado, produção de bens de consumo indispensáveis, transporte, alimentação, medicação. Então, é essa que deve ser a forma. Foram dispensados. Agora, não quer dizer com isso que a falta de cuidado não aumentou. Eu tive um período inicial em que parecia que a Covid tinha acabado no Rio de Janeiro. E então voltamos a ser doentes. Se colocar aqui um pouco na berlinda, fazendo advogado do diabo. Eu tenho um filho que mora em Berlim, que falo com ele e vejo a atividade dele diária. Eu tenho duas sobrinhas que moram em Paris, e a atividade deles em Paris, lá agora no verão, é vida normal, sem máscara. Em Berlim, eles também, vida normal, ele estuda cinema. Eu andou hoje ele fazendo uma filmagem numa região agrária da Alemanha para mostrar que existe, digamos, a produção de alimentos orgânicos, porém tem lixões na Alemanha. E aí eles fazem esse contraponto no cinema. Tanto ele quanto o tratorista da fazenda na Alemanha estavam sem máscara. Depois mostrou eles no final de semana indo num lago em Berlim, onde todos vão tomar banho, ninguém de máscara. E não está havendo uma contaminação maior. Assim como outro dado, só para instigar mais essa questão,
As escolas foram liberadas, elementares, na Noruega, na Dinamarca, na Holanda, na Suécia, e eles fizeram uma pesquisa. Não houve nenhum pico de doença nas crianças, mas houve um aumento pequeno de doença nos professores. Então, nós estamos num dilema, porque no Rio de Janeiro, pelo que eu senti, caiu rápido a curva, mais do que se esperava. E agora... O que eu acho é o seguinte, Marcelo, respondendo a sua, essa colocação é muito importante, né? Porque há uma enorme preocupação entre digamos assim, os que gostariam de fazer um isolamento perpétuo, né? E aqueles que queriam fazer a liberdade eterna, né? Então, entre esses dois é que existe o bom senso, né? Quer dizer, é lógico que você não pode ficar na sua casa o resto da vida até morrer, né? E também não faz sentido você não fazer isolamento, porque isso só se não se faz isolamento quando você não reconhece que o inimigo é poderoso e que você não tem armas suficientes para tratar dele. Essa aqui é a realidade, né? Nós não temos nenhuma arma até o momento comprovada que impeça que o doente evolua da fase 1 para a fase 2. Arma, peraí. Então tem a pergunta aqui da Tereza, que é nossa amiga, Tereza Seller, que bem. Se eu puder acabar, deixa eu acabar antes de não, desculpa, acaba aí. prazer responder a Tereza aí, que eu já imagino onde vamos chegar. Mas então, o que ocorre é que em alguns países, como você disse, existe a liberdade de máscara. Todo mundo entra na água com máscara. Aqui também, ninguém entra na água com máscara. Nem no lago, nem na piscina, né? Que muita gente andam em praças sem máscara. A máscara não é feita especialmente para lugares públicos. O pior lugar não é o lugar público, é o lugar fechado. Então, você deve usar, não há obrigatoriamente necessidade, embora seja desejável, se possível, você caminhar na lagoa, ninguém vai se infectar na lagoa, né? Agora, se você vão 12 pessoas andar juntas na lagoa, há a possibilidade de se contaminar, mas muito menor do que essas 12 pessoas estivessem dentro de casa batendo papo. Então, o importante de máscara é no aglomeramento, porque cada respiração, cada tosse pode produzir partículas. Então, Portugal, por exemplo, que é um país que controlou muito bem a doença, você anda sem máscara na rua à vontade, ninguém multa ninguém porque está sem máscara na rua. Mas você não entra no restaurante sem máscara e as mesas são separadas e você fica com um espaço entre uma pessoa e outra. E não é impossível, se essa proteção em rebanho não aconteceu naquele local, que volte a ter doença. Se 60%, 70% da população não está doente, quer dizer, se é 30%, tem 70 pessoas que estão virgens de Covid. Então, se isso está aberto e liberado, já existem algumas cidades na Europa, né? Própria Inglaterra já está acontecendo, que está voltando o lockdown. Madrid, por exemplo, voltou. Madrid está em lockdown. E todo mundo andava na praça, todo mundo ficava no sol, todo mundo andava, liberou geral, mas está voltando. Então é melhor a gente ir devagar do que andar depressa e depois ter que parar. Vamos andar devagar, mas vamos andar. Melhor do que ficar parado. Você sabe que tem um provérbio africano, você sabe que eu e minha mulher gostamos muito da África, vamos com muita frequência e damos muito a preservação dos animais lá, do rinoceronte, dos guepardos, dos elefantes. Temos 9 filhos na África. Então, tem um provérbio árabe que diz que se você quer ir depressa, vá sozinho. Se quer ir longe, vai em grupo, vai devagar. Você vai mais longe se a gente for devagar, a gente vai chegar lá. Você não começou esse gosto assim, especial pelo filme do Tarzan, não, né? Foi... Não, porque na África... Mas vamos à pergunta lá. Na África não tem floresta, é savana, os bichos estão aquela padaria assim, de longe. Mas olha só, tem uma pergunta aqui, antes da Tereza,
Você acha que as pessoas idosas devem sair de casa para dar uma volta, sem aglomeração, pegar um sol, caminhar às 6 horas da manhã ou mais tarde na praia, na lagoa, sair um pouco? Ou você acha que... Eu quero aproveitar e falar um pouco sobre o idoso, sobre Boa. a Covid e o idoso. Isso é importante. Porque, em verdade, o que é que acontece? Não é que o Covid pegue mais em idoso. O Covid pega igualmente uma pessoa de 70 anos ou numa pessoa de 21. Não pega mais em idoso. O que ocorre é que se a pessoa é idosa, especialmente, e é mais normal que aconteça, que o idoso tenha várias doenças, seja problema do coração, tenha pressão alta, tenha um enfisema, tenha insuficiência renal. É claro que qualquer agressão a ela, um tombo em casa, ou um tombo de bicicleta, né, para aqueles que gostam de bicicleta, isso é um transporte razoavelmente seguro, mas, enfim, pode cair e vai ter problemas, porque os órgãos se desequilibram. Esse é o problema do idoso. O idoso não tem risco maior. Mas, por outro lado, ele também tem risco de ficar parado. Então, muitas pessoas idosas ficam em casa que não querem sair nem do quarto. Isso não é bom. Eles devem procurar caminhar, mesmo em casa. Se tiver num local que tem um apartamento, que tem um playground, deve andar no playground. Se quiser dar uma saída no sol, um lugar em que não tiver ninguém, tem nenhum problema. O vírus não fica voando no ar, o vírus está dentro de alguém. Então, para pegar, você tem que ver alguém. Se você não vê ninguém, não tem vírus. Pode andar onde quiser. Se a lagoa está vazia, você pode dar quantas voltas quiser na lagoa. Muito Né? importante comentar que... E deve pegar sol, isso é importante para que o idoso mantenha a sua saúde melhor e evite, na eventualidade de pegar, a que esteja mais fragilizada por ter ficado sentado numa cadeira 3 meses. Tem que andar, pegar sol e andar, sim. E o lugar que menos se pega é na rua. Você pega muito mais dentro de casa, tendo 3 funcionários que moram em outros lugares onde tem muita epidemia, que vai te trazer mais doença do que se tiver uma volta às 6h30 da manhã no mar, sem nenhum doente ao lado, que não tem vírus voando, pegando sol, nem dando mergulho na lagoa. Com certeza, com certeza. Vamos responder a Tereza antes que a gente acabe a nossa live. Ela fala, se não temos certeza nenhuma, a gente vai ter isolamento e máscara até 2021? Está desesperado. Tereza. Olha, não, Tereza, nós não temos isolamento em massa. Eu acho que hoje já existe uma liberalidade que permite você, usando os cuidados. Quais são os cuidados? Lavar a mão com álcool 70, não precisa ser álcool gel. Álcool gel o médico que usa para ficar mais tempo, pode ser um álcool comum. Né? Que você evite aglomerações, né? Que não façam grandes festas. Se tiver num lugar que tem aglomerado, use a sua máscara. Essa máscara também não deve ser eterna. Se for uma máscara de pano reusável, ela deve ser diariamente, ou pelo menos a cada 2 dias, lavada em qualquer sabão. O sabão mata o vírus. O vírus só é forte dentro do nosso organismo. Fora ele é fraco. Né? Até perguntaram aqui. Então, não vamos ficar. Penso no ar, mito ou verdade? Mas eu ainda não se eu acabar de responder a Tereza. Então, Tereza, eu acho que todos nós estamos doidos para fazer as coisas agradáveis da vida, ir aos bares e tal, mas vamos devagar, porque senão, de repente, você se perde. Então, nós vamos esperar. E temos muita coisa. Primeiro, saber que a chance de morrer é pequena. Segundo, que o bom, se você estiver em casa passando mal, tem que procurar alguém para dizer que o que você tem é Covid ou não é Covid. Tem muita gente morrendo de outras coisas. E terceiro, temos uma esperança, né, que haja em breve uma vacina. Já existem, hoje em dia, pelo menos 13 que estão muito próximas de ser utilizadas. O Brasil tem uma delas que é muito forte nesse ranking, que é a vacina de Oxford, que está sendo feita por um grupo que, felizmente, o Brasil está fazendo, que é a parceria público-privada. Então, vamos torcer que essa vacina seja eficiente. E aí, depois de vacinado, ele vai ficar um vírus como outro qualquer, como o vírus influenza, que todo ano a gente toma uma vacina. Não se sabe se vai ser preciso Covid para todo ano, ou se vai ser uma vacina como a do sarampo, que serve para a vida toda. Vamos torcer que seja assim.
Mas um pouco mais de calma, Tereza, mas nós vamos chegar lá. Sei Nós lá, né? vamos chegar lá. Vamos aproveitando. E a outra que era, que eu... O vírus fica no ar, mito ou realidade? Não, o vírus não fica no ar, não. O vírus não tem asa, ele não voa, né? Então ele fica um período no ar. Quando ele pode ser dividido de duas maneiras. Ele pode ser um pouquinho de escarro, de saliva, né? Que leva ao vírus, e isso cai rapidamente no chão ou em algum lugar. É claro que ele pode ficar em ambientes como uma mesa, como uma maçaneta, como um banheiro, que você vai usar uma pia, né? Então, quando você estiver num lugar desconhecido, você deve lavar a mão com álcool e você vai matar o vírus. Ele não fica no ar voando. O ar puro é o melhor que você deve procurar para evitar o vírus. O elevador é um exemplo claro disso, né? Você pega um elevador que uma pessoa saiu e tossiu, quer dizer, o ideal é que você esteja de máscara, lave as mãos quando aperta os botões, correto? Saiu do elevador, é ideal que você saia dele, você vai apertar um botão, o vírus pode ficar algum tempo ali, e aí você lava a sua mão com álcool e não vai ter problema, né? E se tiver alguém tossindo, aí você não põe a máscara, você nem entra no elevador, dá um tempo. Né? É. E Clark faz uma pergunta Ou vai de interessante, escada, se for o primeiro andar. Né? que ainda faz exercício. A Lili Clark pergunta a você por que a grande quantidade de teste negativo em pessoas que possuem todos os sintomas de Covid. Vamos dividir dois testes. O teste para diagnosticar Covid se você está com Covid, é um teste que você identifica o vírus. É o chamado teste do cotonete, que na realidade é um cotonete que você leva no nariz dos dois lados e pesquisa, então, se tem o vírus. Esse é o teste. É muito raro que você, tendo Covid, tenha um teste negativo sendo feito num bom laboratório. Hoje em dia, qualquer farmácia faz teste de Covid. Isso, se der positivo, pode ser negativo, se der negativo, pode ser positivo. Então, é um teste para uso em grande massa, mas não serve com individualidade. Outra coisa é o momento. Fazer um teste para ver se você tem Covid deve ser em torno de 2 a 3 dias depois de que você teve o sintoma. Se no primeiro dia ainda pode se dar o teste negativo e depois vai dar positivo. Então, não é comum que num bom laboratório um teste depois de um tempo hábil, que eu digo é 48 a 72 horas, dê negativo. Provavelmente essa pessoa realmente não teve Covid, teve resfriado. Vai dar É negativo. possível, é isso que eu estou dizendo. Nem todo mundo que espirra, tosse, tem diarreia tem Covid. Isso é Exatamente, uma exatamente. coisa. Tem que procurar alguém da saúde para saber se é ou não. O Estevão, uma explicação para essa contaminação aleatória. Coisa que eu falei aqui. As pessoas estão próximas um do outro, de alto risco, e alguns desenvolvem a doença, outros não. Quer dizer, a gente frequentou o mesmo hospital, mesmo dia, ele saiu com Covid, eu estava do lado e eu não saio. A mesma coisa se repetiu 10 vezes. Você acha que algumas pessoas podem ter uma imunidade prévia já? Isso existe? É mito. Acho, quer dizer, acho e está descrito isso como uma hipótese, né? Quer dizer, por que pessoas que têm todos os fatores de risco, às vezes vivem maritalmente com alguém e não têm a doença, né? Então, isso possivelmente é uma defesa adquirida durante a vida, talvez pelos 17 tipos de vírus, coronavírus, né? E que você desenvolveu anticorpos e não vai ter doença, né? Pode acontecer, sim. Então, tem uma pergunta. Mas é bom que, de qualquer forma, tomar os cuidados, porque a gente não sabe Claro. se nós tivemos essa sorte ou não, né? E Tem uma você é uma pergunta pessoa aqui, que gosta de jogar, é? do Denis Taveira, que é meu primo, que fala assim: criou-se o mito do novo normal. O comportamento da população vai de fato mudar depois desta pandemia ou tem um quê de histeria nisso? Eu acho que eu não diria histeria. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é um vírus, como eu te falei, que ele infecta muito. É um vírus que ocupa muito a rede hospitalar. É um vírus que tem incidência de mortalidade superior aos demais. Você vê
mais de 100 pessoas do Brasil, 100 mil pessoas do Brasil mortas, puxa, isso daí. Lembrar que 100 mil pessoas, você pode dizer, o Brasil é muito grande, mas são 100 mil pais, 100 mil filhos, 100 mil irmãos, né? É muita gente. Então, É muita não gente. acho que há uma preocupação lógica, né? Eu acho Mas, que uma coisa que eu lamento, Barros Franco, e juro a você que no início eu pensei que fosse mudar, mas já não tenho mais essa confiança diante dos fatos que a gente tem acompanhado dos roubos e desvio de verbas em várias situações de hospitais, de respiradores e licitações. Eu tinha esperança que... Porque se você falar, assim, quando me falam da tragédia, eu digo assim, para mim isso é crônica de uma morte anunciada. O governo Sarney, o governo Fernando Henrique, o governo Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes. Então, são 50 anos de governo que não se investiu. Destruíram nossos hospitais públicos. Eu trabalhei no servidor do Estado, você trabalhou no Hospital do Fundão. Você vai no Fundão, eu fui há pouco tempo, vi paredes maltratadas, infiltrações sem luz, os servidores, uma vez, num dado momento, tinha até um camelódromo dentro do hospital. Quer dizer, a coisa deteriorou tanto por falta de investimento na saúde, a gente não vê, e eu estou desanimado, não sei se isso vai acontecer diante de tanto desvio que a gente tem noticiado, que parece verdadeiro. Isso é uma coisa que me deixa triste. eu espero que haja, sabe, Marcelo? Eu espero que nós saiamos dessa experiência com alguns dados positivos, né? Primeiro, na área médica, eu acho que nós vamos sair com alguns dados positivos. Nós aprendemos muitas coisas e acho que isso é positivo. Depois, eu acho que vai ser positivo isso que nós estamos fazendo aqui, que é uma forma de comunicação à distância, né? Que eu acho que isso veio para ficar, né? Em termos de mudança de maneira de ser, talvez a gente valorize, como estava perguntando a Tereza, se nós vamos ficar trancados para o resto da vida, que nós possamos valorizar a liberdade, né? Então, quando nós recuperarmos essa liberdade, que nós lembremos da época em que nós perdemos, e outros perdem mais, O quanto ela mais. Então, valorizar o quanto isso é mais importante do que tantas coisas irrelevantes, né? Então, acho que nós vamos sair com alguns ganhos, né? É claro que nós somos seres humanos e animais que têm... Você que é um amante da África, você vê que a agressividade do leão, do rinoceronte, do hipopótamo é tão menor do que a do homem, né? Então, menor, não existe agressividade. Muito menor do que a do homem, né? Não existe, Então, só quando você vai... faz parte. O homem é vai realmente terminar... um animal muito perigoso, né? Vai terminar em 40 segundos. Eu queria te agradecer demais, dizer que foi uma honra, que as pessoas gostaram muito, elogiaram, que fica gravado no IGT da Itamucino e que em 48 horas vai para o YouTube como um canal. Tem uma última pergunta em 30 segundos do Marcelo Callister, que você não pode deixar de responder. Professor, após a pandemia, imagina atender pneumopata sem máscara? Eu acho que depois da pandemia, né? Talvez a gente, numa primeira fase, porque na realidade a máscara veio ser usada pela pandemia, mas é uma máscara que deve ser usada realmente em qualquer infecção respiratória. Então, acho que usar máscara num doente que tem queixas respiratórias, tosse, espirro, vale a pena. Tá, Marcelo? Então, Obrigado. Marcelo, usa máscara.